Olá! Hoje vamos falar de um assunto que, olha, é fundamental: organização financeira. Sabe, as decisões que a gente toma com o nosso dinheiro, por menores que pareçam, podem desenhar todo o nosso futuro. Então, vamos juntos entender os passos mais importantes para a gente assumir de vez o controle da nossa vida financeira. Para a gente começar, dá uma olhada nesse número aí, 69%. Parece só um número, né? Mas o que ele quer dizer? Quer dizer que essa é a porcentagem de pessoas que simplesmente não guardam dinheiro. É muita gente. Pensa bem, a cada 10 pessoas que a gente conhece, quase 7 não estão construindo uma reserva para o futuro. É um desafio gigante. E é por isso que é tão importante a gente entender o que vem pela frente. A grande pergunta é essa, né? Por que será que tanta gente trabalha, se esforça, rala o mês inteiro, mas parece que não sai do lugar, que não consegue prosperar? A resposta, na maioria das vezes, está num padrão, quase um ciclo vicioso que fica se repetindo. A nossa missão aqui hoje é justamente essa: investigar que ciclos são esses que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Então vamos lá. O primeiro passo é entender quem é o maior inimigo da organização financeira. E ele tem nome: dívida de juros altos, a chamada dívida ruim. Muitas vezes essa dívida nasce de uma vontade que todo mundo tem, de querer antecipar um sonho, de ter algo agora, só que é aí que o perigo se esconde. Olha só isso. Essa tabela mostra o poder, e eu digo o poder destrutivo desses juros. Vamos pensar juntos de forma bem prática. Uma dívida de R$ 10.000, talvez no rotativo do cartão, sabe? Com uma taxa de juros de 12% ao mês. Em 5 anos, essa dívida vira quase R$ 9 milhões. É um número que parece mentira, né? Parece que a conta tá errada, mas não tá. A matemática é clara. Então, o ponto principal é exatamente este. A gente ouve muito falar do poder dos juros compostos nos investimentos, certo? Pois é, a força deles jogando contra a gente na dívida é muitas vezes maior. Por isso, a prioridade número 1, a primeira coisa na lista, antes de pensar em investir um centavo, tem que ser quitar essas dívidas, as dívidas ruins. Ok, então a gente já entendeu o perigo da dívida. O próximo passo é olhar para dentro de casa. Olhar para o nosso salário e perguntar: para onde ele está indo? Porque o caminho que o dinheiro faz depois que cai na conta diz tudo sobre a nossa mentalidade financeira. E no final das contas, é isso que vai definir o nosso destino. Vamos ver agora os 3 padrões mais comuns. O primeiro padrão é o que a gente chama de ciclo da sobrevivência. É bem simples de entender. O salário entra e ele sai. Vai direto para as despesas essenciais: aluguel, conta de luz, mercado. Chega no fim do mês, zerou. Não sobrou nada. É um ciclo que prende, sabe? A pessoa vive de um pagamento até o outro, sem conseguir respirar, sem nenhum espacinho para crescer. Agora vamos para o segundo padrão: o ciclo da estagnação. Aqui a pessoa já ganha um pouco mais. Então, além do básico, ela começa a comprar o que a gente chama de passivos. Um carro novo, uma casa financiada, coisas que parecem um passo à frente, né? O problema é que esses itens são confundidos com investimento. Só que na prática, eles geram mais contas. Tem manutenção, seguro, juros. Isso cria uma armadilha. A pessoa trabalha anos, décadas, e não sai do lugar porque todo o dinheiro extra é sugado por esses passivos. E aí a gente chega no terceiro padrão. E esse aqui é completamente diferente dos outros. É o ciclo da prosperidade. Aqui a lógica é invertida. A primeira coisa que se faz com o salário não é pagar conta ou comprar coisas, é comprar ativos, ou seja, investimentos. E o que acontece? Esses ativos começam a gerar mais dinheiro. E com esse dinheiro novo, se compra o quê? Mais ativos. É um ciclo que se alimenta, uma verdadeira bola de neve do bem, que faz o patrimônio crescer. E para isso tudo fazer sentido, a gente precisa entender essa diferença aqui, que é a mais importante de todas. É bem simples, olha só. Ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. É só isso. Parece óbvio, né? Mas quando a gente entende e internaliza essa diferença, nossa, tudo muda. A forma de olhar para o dinheiro vira outra. Beleza, a teoria é bonita, né? Ativo, passivo, ciclo da prosperidade. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso acontecer? Bom, existe uma ferramenta muito simples e eficaz para ajudar a gente a colocar essa mentalidade para funcionar. É o famoso orçamento 50-30-20. E antes de entrar nos números, vale a pena pensar nessa frase: o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo mestre. O que isso quer dizer? Que ou a gente manda no nosso dinheiro ou ele manda na gente. Simples assim.
Sabe aquela sensação no fim do mês de para onde foi meu dinheiro? Então, isso é um sinal claro de que ele é o mestre. A ideia do orçamento é justamente inverter esse jogo. E aqui está a sugestão de como fazer isso. É um ponto de partida, tá? Não é uma regra de ferro. A ideia é pegar a renda líquida, o que sobra depois dos impostos, e dividir assim. 50% vai para as despesas essenciais, 30% para os desejos opcionais e 20%, esses 20% vão para a categoria que realmente constrói o futuro. Vamos detalhar um pouco mais. Os 50% essenciais são, o nome já diz: moradia, contas, mercado, transporte. Os 30% opcionais são a parte divertida: hobbies, sair para jantar, lazer. Agora, um detalhe importante: os nossos desejos não têm fim, né? Por isso é tão importante colocar um limite para essa categoria, para garantir que vai sobrar dinheiro para a fatia que realmente importa, a dos 20% do enriquecimento. É ela que vai fazer o motor do ciclo da prosperidade girar. Ok, então vamos dar um zoom nesses 20%, porque é aqui, nessa pequena fatia do orçamento, que a mágica acontece. É com esse dinheiro que o tal ciclo da prosperidade sai do papel e vira realidade. Esses 20% se sustentam em 3 pilares. O primeiro é a educação. Livros, cursos, tudo que aumenta a nossa capacidade de ganhar mais dinheiro. O segundo pilar é a reserva de emergência, aquele colchão de segurança para quando acontece um imprevisto. E o terceiro, claro, são os investimentos. São os ativos que vão de fato gerar a renda lá na frente. Para a gente fechar nosso raciocínio, falta uma peça fundamental. Entender o plano, saber da regra, tudo isso é ótimo, mas não é o suficiente. É preciso agir. E agir rápido, porque na vida financeira o tempo é o nosso bem mais precioso. E diferente de dinheiro, tempo a gente não consegue de volta. Pensa na nossa vida financeira como se ela tivesse fases. Começa no desenvolvimento, passa pelo crescimento e maturidade e, naturalmente, chega o declínio. O erro que muita gente comete é deixar para pensar no futuro só nessa última fase, quando já é muito mais difícil. Por isso, a mensagem aqui é bem direta. A melhor hora, a janela de oportunidade para a gente construir patrimônio é nessas fases de crescimento e maturidade. É quando se tem a combinação perfeita: saúde, tempo pela frente e uma renda que está crescendo. É o momento de plantar. E para quem ainda duvida do poder do tempo, olhe esse número. Um único depósito, um só, de R$1.000. Se esse dinheiro render, em média, 12% ao ano, em 50 anos, ele vira quase R$2.900.000. É impressionante, não é? Mas olha, o ponto aqui nem é o valor exato. O importante é o princípio que está por trás disso. É o poder dos juros compostos em ação. E o tempo. O tempo é o ingrediente secreto que faz essa mágica acontecer. É por isso que começar cedo faz toda a diferença. Então a gente termina com essa pergunta para reflexão. O salário que entra todo mês, ele está construindo o futuro? O caminho que o dinheiro segue, se ele vai para despesas, para passivos ou para ativos, é isso que define em qual ciclo a gente vai viver. No fim do dia, escolher o ciclo é uma decisão de cada um.